Ô, Luísa, se você me permitir uma última pergunta aqui, referente à terceirização e capital social mínimo, né? A terceirização, quando ela entra na sua versão, vamos chamar assim, abusiva. É interessante a gente recapitular, né, da decisão da terceirização, da possibilidade, da constitucionalidade por meio da DPF 324, da terceirização nas atividades fins, mas o que por si só não tornou um cheque em branco para as empresas, né, que muitas vezes tem sido confundido na prática. Então, a terceirização, mesmo que na atividade fim, se ficar demonstrado que quem subordina, quem remunera, quem contrata é a empresa contratante, ela vai atrair para si a responsabilidade direta por aquele vínculo empregatício. Então, o que se encerrou foi apenas aquele argumento, a atividade fim, por si só, já é uma terceirização irregular. Hoje já não existe mais isso, eu tenho que demonstrar, como você bem disse, né, agora eu tenho que fundamentar cada vez mais, né, e demonstrar os 5 pressupostos que se formam direto com a empresa contratante, caso eu vá considerar aquela terceirização como irregular. Mas, para além desse tópico, uma outra questão que torna a terceirização abusiva, e aí, tirando do próprio voto do ministro Barroso, que nessa DPF ele traz, né, a seguinte questão, eu achei muito interessante essa parte do voto dele, vou ler rapidinho, porque é um trecho pequeno. A terceirização não enseja por si só precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo de sua contratação que pode produzir tais violações. E aí ele vem trazendo o que nós, enquanto operadores do direito, vamos fazer para evitar esse abuso. Ele fala, para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo a contratante. Então, aqui ele já coloca como número 1, verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada. E é com esse tópico, né, que ele fala dessa capacidade econômica, ele demonstra que se não tiver idoneidade financeira e capacidade econômica a empresa terceirizada, aquela contratação por si só ela é abusiva, a terceirização por si só ela é abusiva. E a gente tem um artigo bem objetivo na nova lei de terceirização, né, na lei 13.429, que foi apropriada pela 6.019 de 74, que está lá no artigo 4º, inciso 3, e fala do requisito de capital social mínimo que as empresas contratadas devem observar para demonstrar por uma presunção absoluta de que elas, de fato, têm capacidade, idoneidade econômica para suportar aqueles contratos terceirizados. E o que a gente tem encontrado em muitas fiscalizações, e realmente é um demonstrativo muito grande, é que várias contratantes contratam essas empresas terceirizadas sem observar esse critério do capital social mínimo. Então, às vezes, empresas com capital social mínimo de R$3.000, R$5.000, com vários empregados, o que denota que aquela empresa, por uma presunção absoluta da própria norma, não tem idoneidade, tornando essa terceirização abusiva e, portanto, irregular. Então, vários autos de infração sendo lavrados nesse sentido, e decisão de primeira instância na Justiça do Trabalho, já reconhecendo, né, essa terceirização como abusiva pelo critério, né, de contratação sem observar os moldes da Lei 6.019. E aí eu queria ouvir a sua opinião a respeito do tema, se você entende também, né, que essa ausência do capital social mínimo já gera essa presunção absoluta de uma terceirização abusiva, uma vez que a contratada não tem idoneidade e capacidade econômica, que é a grande preocupação do direito do trabalho, para suportar com os direitos trabalhistas e precarizar as condições de trabalho, chegando a trabalho escravo, acidentes do trabalho e outras mazelas que nós encontramos decorrente dessas terceirizações abusivas. Tiago, eu não sei se eu chegaria a falar em uma presunção absoluta de ilicitude da terceirização, mas acho que a gente não pode enxergar esse requisito do capital mínimo e os outros requisitos formais, né, impostos pela lei, como algo optativo. Isso é da natureza da terceirização lícita, né?
O ministro Barroso, na DPF 324, que validou a terceirização na atividade fim, ele trouxe, inclusive, essa questão da capacidade econômica para a tese de julgamento, né? O ministro Barroso tem sempre essa prática de, ao final, não apenas dos processos julgados pela sistemática da repercussão geral, em que há uma obrigatoriedade de fixação de tese pelo CPC, ele tem essa prática de fixar as teses também nos processos de controle concentrado para explicitar para os tribunais de origem, para os operadores do direito, o que é vinculante naquela decisão. Então, o item 2 da tese, que fala que na terceirização compete à contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada e, em segundo lugar, responder subsidiariamente pelo cumprimento das normas trabalhistas e das obrigações previdenciárias, isso é vinculante, isso não é um opter dictum, isso não é opcional, né? Isso é vinculante para as empresas e deve ser observado também pelos operadores do direito na hora de analisar a licitude de uma terceirização. Então, a capacidade econômica da empresa, capital mínimo da empresa, que vai revelar essa capacidade econômica, né, uma das formas, ao menos, de revelar essa capacidade econômica, ela é um instrumento essencial para a proteção desse trabalhador terceirizado, não é uma questão meramente formal, né? Então, junto dessa liberação da terceirização da atividade fim, o Supremo também trouxe parâmetros para que ela fosse considerada lícita. Não apenas a questão da diferenciação com a intermediação de mão de obra, que consta no voto de muitos ministros, mas também, olha, mesmo numa terceirização que não configure intermediação de mão de obra, você tem ônus a cumprir, você tem requisitos a cumprir para garantir a proteção do trabalhador. Então, de forma nenhuma, eu acho que as decisões do Supremo significam um liberou geral para qualquer forma de terceirização, qualquer forma de contratação que implique na inobservância desse sistema protetivo do trabalhador, né? Eu queria até destacar aqui, gente, um trecho do voto do ministro Alexandre, em que ele define a intermediação de mão de obra como um mecanismo fraudulento que busca burlar a efetividade dos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, desvalorizar o primado do trabalho por meio de abuso e exploração do trabalhador e ocultar verdadeiros responsáveis pelas contratações para impedir sua plena responsabilidade, o que não raras vezes acaba tipificando hipóteses de trabalho escravo. Então, assim, o Supremo, ao decidir sobre esses modelos de negócio, está atento a esse tipo de desvirtuamento, né? Perfeito.